que será que o Brasil não tem destaque no boxe mundial? Você já teve aquela impressão de parecer que o Brasil ele sempre tá meio apagado diante do cenário mundial? Em matéria de qualidade técnica, eu posso te garantir que o Brasil não peca em nada comparado aos outros países. Mas é claro, se você for comparar com fenômenos ou então com quantidade de talentos, realmente aí não dá. Mas o Brasil tem nível, e é por isso que não é muito difícil você ver um brasileiro no ranking mundial entre os melhores. Só do ano passado para cá nós tivemos 3 campeões mundiais e 6 disputas de título mundial por atletas brasileiros. Mas então, o que é que tem de diferente? O que é que impede o Brasil de ser um grande destaque mundial? É isso que eu vou te responder agora. Olá, eu me chamo Alan, eu sou publicitário esportivo e eu quero te ajudar a se divulgar como um verdadeiro campeão. Para você entender, não é como se o Brasil nunca tivesse ganhado destaque pelo mundo. Tiveram lutadores como o Popó, o Maguila, o Éder Joffre que foram grandes destaques mundiais. São lutadores tão marcantes que até quem não acompanha o boxe sabe quem são. O meu pai, por exemplo, ele sabe quem é o Maguila, quem é o Popó, mas ele não conhece o Canelo. Isso tudo porque eles são lutadores que ganharam público. Mas e agora? Como é que estão os nossos atletas? Depois de algum tempo, com as últimas Olimpíadas, o boxe vem ganhando força de novo. Nós tivemos medalhistas olímpicos que migraram para o boxe profissional, foram apadrinhadas por boas promotoras como a Top Rank, ficaram entre os melhores do ranking e até chegaram a disputar um título mundial. No caso mais atual, a gente tem o Robson Conceição, que conseguiu ganhar o título mundial. Mas a história é mais complexa do que parece, e para você entender eu vou precisar contextualizar. Mas antes eu quero dizer que se você é um atleta ou um treinador e quer aprender a se divulgar melhor, se liga nas soluções que eu tenho 100% online para você. Tem o meu curso, a minha consultoria, eu vou deixar o link aqui na descrição para você entender um pouquinho mais. Bem, o boxe ele é um negócio. E não é de hoje que eu bato nessa tecla. Mas quando se trata de boxe profissional, eu preciso voltar e te explicar novamente, porque senão não vai fazer sentido. Então, apesar do ranking indicar quem vai ser o próximo desafiante ao título, existe uma série de jogadas e negociações acontecendo no entorno. Quando um atleta é grande e está bem cotado, ele dá preferência para lutas que vendam mais para que ele possa ganhar mais. Não é só uma questão de ranking e teste de habilidade para saber quem é o melhor. Isso é tão sério que muitas vezes o campeão prefere perder o título a ter que lutar com alguém que não vai render tanto. Você pode chamar isso de medo ou de falta de profissionalismo, mas pensa comigo, se você pudesse ganhar 10 milhões com uma luta, você ia perder tempo com outra que você ia ganhar só 1 milhão e ia ter o mesmo esforço ou até mais? Responde com sinceridade aqui nos comentários. Só vale se for sincero. E aqui está o ponto principal da nossa questão. Não é uma questão só de técnica, mas uma questão comercial. E o brasileiro não vende. E quando muito eles ficam conhecidos aqui no Brasil. Poucos são os que furam a bolha e conseguem ir para fora. E é por isso que muitas vezes o brasileiro acaba sendo ignorado, ou então quando não, ele é garfado na cara dura. Um cara bom que não vende acaba não sendo interessante. E foi o que aconteceu com o GGG. Ele era campeão mundial da IBF e tinha um brasileiro que era o número 1 do ranking. A IBF bem que tentou intimar ele a fazer essa luta, mas ele preferiu perder o título. Essa luta não era interessante, ele acabou perdendo o título, deixando vago e pronto, preferiu não fazer a luta. E isso acontece mais do que você imagina. Eles passam outra pessoa na frente, enrolam até onde dá e quando não, eles deixam o título vago. Mas então quer dizer que não tem jeito? Bem, nesse cenário eu tenho 2 alternativas. Bem, a primeira delas, você precisa ser um fenômeno. Lutar bem e ser tão brutal que vai chamar a atenção pelo seu desempenho nos ringues e fazer com que as pessoas te vejam. Ou aprender a trabalhar a sua imagem, se divulgar, enquanto você vai crescendo no ranking, ganhando destaque mundial. E isso funcionou com Ryan Garcia. Pelo menos funcionou até ele começar a fazer besteira e ser banido pela WBC. Eu fiz um vídeo explicando a situação do Ryan Garcia e como eu faria para contornar essa situação, mesmo ele tendo sido banido pela WBC.
vale a pena dar uma olhada. Mas essa diferença entre os brasileiros e os outros atletas, principalmente os americanos, se dá muito por conta da cultura. Os americanos, por exemplo, eles são muito melhores na hora de promover uma luta, porque desde o início da carreira deles, eles são habituados a vender ingressos. E quando você começa e vai pegando o jeito, vai ficando mais fácil. Você vai chamando a atenção de um público ali, vai crescendo, conforme você vai ganhando mais autoridade, vai ganhando mais ranking. Então o público cresce junto com você e com o tempo isso vai ficando mais fácil. E aí você compara com o brasileiro que não tem esse costume, não mora nos Estados Unidos, que é onde acontecem as principais lutas, e que não vende pay-per-view. E a concorrência acaba ficando desleal mesmo. E enquanto o brasileiro não entender isso e não trabalhar melhor a sua imagem fora do Brasil, essa história vai continuar se repetindo. E você? Concorda comigo? Bota aqui nos comentários. E já que você tá aí, aproveita para ver se o melhor lutador é realmente aquele que ganha mais e me segue para mais conteúdos como esse.